Olá amigos, como é que vocês estão, beleza? Pois é, hoje eu tenho um produto aqui que eu curto pacas, mas eu curto pacas de coração e vocês vão entender por quê. Olha, se vocês viram o vídeo aí anterior do forninho de pizza que levou a gente até Marte, então hoje nós teremos um produto que vai levar a gente até o passado, até os anos 70, aos bons tempos, é isso aí. E sabe o que é? Surpresa! Olha só o que eu tenho aqui. O relógio Seiko 5, original dos anos 70. Olha só que beleza. Daqui a pouco eu vou colocar imagens dele mais próximo, né? Pois é, esse relógio aqui, ele foi do meu pai. E ele está fazendo agora mais ou menos 50 anos. E a história que eu tenho com ele é incrível. Porque existe uma profecia por trás desse relógio. E essa profecia se cumpriu. Então vocês vão vendo o vídeo até o final que vocês vão entender tudo. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, nos anos 70, meu pai sempre gostou de relógio. Nos anos 70, o meu pai trabalhava no jornal Estado de São Paulo, no Estadão, na cidade de São Paulo. E ele tinha um relógio que vivia dando problema, era um relógio a corda que vivia quebrando, era só complicações. E ele resolveu um dia comprar um relógio Seiko, que na época era moda, né? Se falava muito na imprensa, na televisão, relógio Seiko. E ele tinha um amigo, um japonês que trabalhava lá no Estadão também, que ele tinha uma joalheria, que a família dele trabalhava lá nessa joalheria enquanto ele trabalhava no Estadão. E esse japonês, ele vendia alguns relógios, né, lá dentro do Estadão para os seus amigos, tal, o pessoal que trabalhava com ele. E aconteceu que um dia meu pai conversando com ele falou: "Ó, eu tô a fim de comprar um Seiko. E o que você tem aí?" O japonês, no mesmo dia, já trouxe lá alguns modelos para meu pai conhecer. E tinha também alguns orientes. E o meu pai gostou muito do oriente, mas aí o japonês falou para ele assim, falou: eu me lembro que eu estava junto com ele nesse dia. Esse dia foi um sábado e de vez em quando o meu pai me levava de sábado, quando ele ia trabalhar de sábado, me levava junto com ele. Para mim ver o trabalho, ver como funcionava lá as operações do Estadão, era super legal, eu adorava isso. E eu me lembro desse sábado, dessa conversa do meu pai com o japonês. E o japonês falou para o meu pai assim, falou: o Oriente é muito bom, mas leva o Seiko, leva esse Seiko aqui, Seiko 5, ele falou. Falou, esse relógio, agora olha a profecia, hein? Sente só a profecia. Ele disse assim, falou, esse relógio é um relógio para a vida toda. Falou, você vai morrer e o relógio vai ficar para o seu filho. Olha, foi isso que aconteceu. O meu pai usou esse relógio aqui até 2 anos atrás, quando ele faleceu. E meu pai adorava esse relógio. E ele tomava muito cuidado, né? Meu pai sempre foi uma pessoa cuidadosa e ele assim evitava, às vezes, quando ele andava no centro de São Paulo, ele tirava e punha no bolso. Ele não deixava no pulso, porque ele tinha medo que roubassem, né? E esse relógio ficou com meu pai por praticamente 50 anos. E eu me lembro perfeitamente, né? Que ele sempre usou, ele gostava. Foi o único relógio. Meu pai só teve um único relógio na vida, né? Depois daquele que eu te falei, o mecânico, que quebrava a corda direto. Depois meu pai comprou esse aqui. Depois desse, esse foi o único relógio do meu pai, até o dia da morte dele. E o relógio ficou para mim. Só que nos últimos 2 anos, eu deixei esse relógio na gaveta e ele não funcionava, né? Ficava parado. E ele começou a atrasar muito. Aí eu levei ele na relojoaria, pedi para fazer uma revisão, fez uma lubrificação completa, uma limpeza, fez um polimento da caixa e ficou aqui. Ele está em perfeito estado. Olha só como ele tá bonzão, né? Não tem nenhum defeito. E ele tem um mostrador, né? Que ele muda de cor. Às vezes ele fica um azul mais escuro, às vezes um azul mais claro, né? E a pulseira, tudo um relógio incrível. Então eu gosto muito desse relógio. Eu mandei ajustar a pulseira para mim. E ele está aqui, eu estou usando ele, né? Tenho usado ele ultimamente. Aqui, ó, como ele fica perfeito. Olha só. Não é um relógio grande, é um relógio até pequeno, né? E ele é fino, é um relógio automático, à prova d'água. Bom, e a história do Seiko 5 é uma história clássica, né? Porque essa linha de relógios, ela nasceu nos anos 60 pela Seiko, que queria produzir um relógio com valor pouco mais acessível para as pessoas jovens.
e que praticavam esportes, tal, que saíam à noite, né, aquela geração dos anos 60, e foi lançado diversos modelos, entre eles esse daqui. E esse relógio fez muito sucesso. E a construção dele é excelente, a maquinaria, o calibre, é tudo perfeito, assim. Tanto é que esse aqui, com quase 50 anos, vamos dizer assim, 50 anos, ele está funcionando perfeitamente. Depois que eu fiz a revisão, né, ele voltou à vida. E ele não atrasa, não adianta. E eu coloco ele no pulso. Com pouco movimento, ele já começa a ter uma boa reserva de energia, né? E a pulseira dele é uma pulseira muito suave, agradável, ela não puxa pelo, é uma pulseira fina, assim, bastante delgada, né? Ela é leve, ela combina assim, com as roupas. Né? Ele fica assim, com um aspecto não muito social e também não muito esportivo. Ele pega assim, os dois mundos, o mundo da esportividade e do modelo do estilo mais clássico. Então ele pode ser usado em diversas ocasiões. Pode usar ele de bermuda, de calça, com uma roupa mais social. E esse relógio ele também chama muita atenção, porque às vezes em alguns lugares que eu vou, as pessoas perguntam, nossa, esse relógio aí é do seu avô, não sei o quê. Aí eu falo, é do meu pai. Eu conto aquela história, né? Do japonês lá da profecia. Olha, os relógios Seiko, eles são consagrados. Desculpe, eles são relógios incríveis, de excelente qualidade. Olha esse aqui. Como é? Ele é fino, né? E ele tem 3 ponteiros, ponteiro de hora, minuto e de segundos. Ele tem a data e o dia da semana na mesma janela. E uma curiosidade, por que chama Seiko 5? Bom, dizem os especialistas que Seiko 5 é porque ele tem que ter 5 atributos. Então ele tem que ser um relógio automático, à prova d'água, com exibição do dia e da semana na mesma janela. Ele tem que ter um mecanismo para suportar pequenos impactos e ele tem que ter uma mola avançada, uma mola assim, de qualidade. Então essas são as 5 características que marcaram essa linha aqui, Seiko 5. E se vocês tiverem algum comentário assim, sobre o relógio antigo, sobre relógio assim, de parentes, algumas histórias, vocês podem colocar aqui na descrição, coloque aqui nos comentários, porque eu adoro esse tipo de história, adoro esse assunto de relógio, bater papo, né? Não sobre a máquina do relógio em si, a máquina de medir o tempo, mas também as histórias que existem atrás dos relógios, as pessoas que usaram os relógios, né? As histórias dessas pessoas, quem elas eram, o que elas gostavam, o que elas faziam, qual que era a relação dela com os relógios. Eu acho isso sensacional. É um tipo de coisa que jamais um smartwatch vai proporcionar esse tipo de experiência, de conhecimento. E é isso daqui, né? A Seiko 5, 50 anos de vida, de trabalho aqui, trabalhando, marcando o tempo com precisão. E é um relógio lindo, sem nenhum detalhe. Parece que saiu da loja coisa assim de 6 meses atrás. E se meu pai tivesse assim, vivido mais, com certeza ele estaria com esse relógio. E ia durar aí mais 50 anos. É só ir mantendo, né, tendo cuidado, não destruir o bicho. E é isso daí. Então, meus amigos, Seiko 5, uma grande máquina da Seiko. E eu gostei de ficar aqui com vocês explicando sobre esse assunto, falando desse relógio, que ele tem eu tenho muito amor, né, muita lembrança desse relógio, que estava com meu pai desde que eu era criança. Então, eu gostei muito desse vídeo. Beleza? Então, grande abraço para vocês, tudo de bom, votos de paz, de saúde, de prosperidade, de amor no coração. E vamos seguindo em frente. Tudo de bom aí. Até mais. Tchau, tchau.